Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide pelo mundo o evangelho anunciar. Mas como invocarão aqueles que não creem? Como podem crer se ainda não ouviram? E como pode ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviado? Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide pelo mundo o evangelho anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros veem e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhes falava sem usar parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um instante, e essa uma breve reflexão do que nós acabamos de escutar, das leituras desse domingo, do 16º domingo do tempo comum, que é praticamente a grande continuação do que nós escutamos semana passada no Evangelho, que falava exatamente sobre a semente que caía, né? Qual o campo que essa semente vai cair. E nós entendemos semana passada a importância de termos esse zelo pela palavra de Deus, para que a palavra, a semente, caia em terra boa, ou seja, que eu possa zelar, que eu possa cuidar bem da palavra de Deus na minha vida. Então a gente viu semana passada essa grande reflexão, a semente que devemos cuidar com muito carinho, que é essa palavra de Deus na nossa vida. As leituras de hoje nos chamam a atenção, porque o Senhor continua a falar para nós em parábolas, ou seja, é aquela imagem a partir que o povo conhece, que o povo faz a experiência. Por isso a imagem é tão forte, cada parábola é sempre bonita, né? As imagens que nós estamos acompanhando, porém é sempre uma lição de vida. Ou seja, nós escutamos essas parábolas e eis que nós somos chamados a colocar em prática na nossa vida. E a primeira parábola que o Senhor vai chamar a atenção, e ele fala para a multidão, é sobre do joio e do trigo. Só que parece que não ficou muito claro para os discípulos. É o que dá a entender, não é? Porque tudo bem, o grão de mostarda, a gente sabe, né? Talvez a gente nunca tenha visto, né? Principalmente quem é da capital, talvez não tenha feito ainda essa experiência de conhecer, né? É muito pequena, né? O grão de mostarda. Porém, quando ela cresce, é uma grande árvore, né? Ou seja, esse reino de Deus é assim. Pode parecer pequeno, mas quando cresce, quando esse amor é espalhado, atinge muitas pessoas. O reino é assim, o reino de Deus. Tudo que nós fazemos para esse reino, por menor que a gente ache que seja tão insignificante, não é? Para o nosso Deus e para a humanidade é muito. Por isso que a gente precisa estar aberto o tempo todo a sermos pessoas generosas que fazem o bem. Pessoas que estão atentas ao que Deus quer para a nossa vida. Pode até parecer pequeno, mas quando cresce, atinge muitas pessoas. Inclusive por meio do nosso testemunho de vida também. Só que ainda não para, os eles, tudo bem. Grão de mostarda a gente ainda entendeu. O fermento, não é? A gente percebe que o fermento é que vai fazer crescer, é o que vai fazer realmente perceber o tamanho, a grandiosidade. Isso também na nossa vida é fundamental. A gente ser fermento no meio da multidão, olha só. No nosso trabalho, na nossa casa, ser realmente esse sinal do reino na vida da gente, na vida das pessoas. Tudo bem até aí, mas não ficou claro o que é esse joio. Não ficou claro o que é para os discípulos ainda, o que é esse trigo, joio, trigo, o que é que quer falar isso para nós? Por isso os discípulos perguntam. E aí o Senhor vai e responde, parece ser duro. O Senhor é misericordioso, mas Ele também, Ele age com firmeza. Não é porque é misericordioso que de vez em quando não é preciso puxar a orelha, né? Precisa chamar a atenção. E por isso Ele vai dizer que a boa semente é o Filho do Homem. É o Filho do Homem que está ali. Ou seja, ali está aquele que cuida, o dono, aquele que zela.
Porém, existe também o Filho do Homem, o que faz o bem, aquele que cultiva a terra. Também no meio ali pode existir inimigos. E aí hoje de manhã eu escutava a homilia de Padre Gustavo, ele falava sobre os inimigos, né? Ele falava uma coisa muito interessante, ele dizia assim: não devemos cultivar inimigos na nossa vida. Não devemos cultivar. Porque o inimigo, a gente, primeiro quem é do bem, não vai jamais passar na sua cabeça em querer pagar na mesma moeda. Não. Por isso que nós não devemos ter inimigos na nossa vida. Na nossa essência cristã, não podemos ter inimigos, pessoas para a gente desejar o mal, para que caia. Não. A gente deseja o bem para aquele que nos persegue. Porque nosso Senhor, Ele teve misericórdia com aqueles que perseguiram. E nós somos seguidores de Cristo. Por isso que se o nosso Deus pede para fazermos e nos ensina o que é amor, pede para a gente nos esforçar a amar, eis o grande convite. Ah, Padre, mas Ele é Deus, mas nós somos humanos e somos seus seguidores, e nós nos esforçamos. E por isso que do nosso coração não pode haver desejo de rancor, de querer desejar o mal para o outro. A gente reza por ele. Mas a gente percebe aqui no Evangelho que tem inimigos que espalham o joio, ou seja, o maligno, no meio da multidão, pode pessoas espalhar o mal. E se nós não estivermos atentos, meus amados irmãos e irmãs, se não tivermos convicção do que nós abraçamos, nós podemos cair juntos, porque no meio da multidão, a gente não sabe quem é bom e quem é mau, não sabemos. Por isso eu preciso ter claro o projeto de Deus na minha vida. Conseguem entender? Conseguimos entender? Nós precisamos ter um projeto claro. No mundo existe muitas pessoas líderes, grandes pessoas, grandes referências, mas se não tivermos cuidado, a gente vai perceber que existem referências boas e existe também referências más, líderes maus. E eu preciso estar atento. E como é que eu vou estar atento? Sabendo qual é o projeto daquela pessoa, comparando com o projeto de Deus, que é o projeto da minha vida. Por isso o Senhor vai dizer, arranca, né? Vai perguntar, e aí, Senhor, arranca? Ele diz, espera crescer. Tem que ter paciência. Muitas vezes tem que olhar, analisar realmente, e é o trabalho da paciência, e depois arrancar, passar a foice mesmo, deixar tudo aquilo de mal de lado. Isso é bonito porque isso acontece tanto na multidão, nos grupos pode acontecer, nas famílias pode acontecer, mas também pode acontecer com a gente. Às vezes a gente pode estar alimentando dentro da gente o trigo e o joio, e é esse joio que a gente precisa tirar da nossa vida, não deixar que fale alto, não. Nós devemos ter paciência, olhar e ver que é preciso tirar da nossa vida. Não alimentemos o mal na nossa vida, não alimentemos, não faz parte de nós. Queridos amados irmãos e irmãs, nós somos do bem, somos da paz. Não deixe que as pessoas plantem em nós o desejo do mal. Não deixe. Se você está atento e percebe que isso está forte na sua vida, corte imediatamente. Tire isso da sua vida. E aí a segunda leitura hoje é fantástica, né? É muito gostoso de ler e reler. Porque quando nós não sabemos o que pedir, o que é que a gente tem que fazer? Pedir ao Espírito Santo
que venha em nosso socorro, em nossa fraqueza. Às vezes a gente não sabe o que pedir. A gente não sabe. Às vezes somos fracos ainda. Somos fracos. Mas não há quem saiba chegar no coração de Deus, tá? Quando nós permitimos o Espírito Santo entrar na nossa vida, a gente pede o Espírito Santo que interceda por nós, que faça acontecer na nossa vida. Por isso que a segunda leitura vai dizer isso para nós. É aquele que penetra no íntimo dos corações. Pois qual é a intenção do Espírito? Ele sabe o que pedir. O Espírito sabe o que interceder por nós. Talvez a gente não saiba, talvez a gente ainda, mas que a gente peça ao nosso Deus que abramos esse Espírito, abramos o nosso desejo de sermos melhores, de sermos homens e mulheres comprometidos com esse Evangelho, e que não permita nenhum mal entrar na nossa vida. Que a gente tenha algum desejo que não é do projeto de Deus, que a gente tire imediatamente. Por isso que nós precisamos olhar a palavra de Deus, olhar o reino de Deus com muita graça, meus amados irmãos. Nós temos um presente na nossa vida. Eis o grande convite de Deus. Também o Evangelho no final exige uma postura da gente. E por isso o Evangelho diz: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, se eu conheço essa palavra, não pode entrar por aqui e sair por aqui. Se eu venho todas as vezes para a celebração eucarística e participo em casa também da celebração da Eucaristia, me alimento da palavra e continuo mesmo, o que vai mudar na nossa vida? Nós seremos julgados. Porque nós estamos tendo a oportunidade de conhecer, de ser envolvidos por este amor de Deus. Não percamos tempo. O tempo todo é hora da gente se converter. O tempo todo é hora da gente olhar para a gente e dizer: Senhor, aqui estou com todas as minhas limitações, todas as minhas fraquezas, mas eu quero ser uma pessoa melhor. E é possível, porque Ele nos ama muito. Ele não cansa de nos perdoar, não cansa de mostrar esse amor por nós. Pode até ser, como disse Papa Francisco, pode até ser que nós nos cansamos sim de pedir perdão. Às vezes a gente até desiste da gente mesmo, mas Ele não desiste. Ele acredita em cada um de nós. Por isso que não tem amor melhor, não tem amor maior que o amor do nosso Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.